Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Logocast. Agora tem até nome, olha. E estamos aqui hoje, como vocês podem ver aí pelo título, vamos falar hoje sobre teologia natural, teologia sagrada e quais as diferenças entre ambas as disciplinas. E para começar o programa de hoje, eu gostaria de citar as palavras do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, em que ele diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Começando então o programa de hoje, temos a ilustre presença do Daniel. Salve, pessoal. Do Valtric, Salve, salve. do Hélio, Bom dia. do Lucas Opa, salve pessoal, tranquilo? e do Mark, que furou o podcast anterior, né? Mas agora tá aqui presente. Pra ter uma entrada mais triunfal, né, cara? E aí, como é que vocês estão? O mais importante vem por último, né? Mas então é isso. Então, para iniciar o nosso programa, né, para desenvolver o tema do episódio de hoje, o Hélio gostaria de começar falando. Bom, podemos começar primeiro. Nós vamos falar sobre teologia natural e teologia sagrada. Mas antes de tratarmos sobre essa questão, vamos falar primeiro o que é teologia. A palavra teologia, ela deriva do grego theos, logos, que significa o discurso sobre Deus. Consequentemente, passou a significar conhecimento sobre Deus, ou ciência de Deus. Então, a partir disso, nós temos um conhecimento do que é teologia natural e teologia sagrada quer dizer. Teologia natural, ou teologia filosófica, assim como todas as teologias, é o conhecimento de Deus, mas é o conhecimento de Deus alcançado através da razão humana, com seus próprios recursos, a saber, através da percepção sensorial, compreensão e inferência, que juntas produzem evidências que são, em princípio, acessíveis a todos, independente da revelação. A teologia sagrada, ou teologia revelada, por outro lado, é o conhecimento de Deus baseado principalmente naquilo que se acredita termos revelado sobre si mesmo, através de palavras e ações. Que se acredita que o teólogo aceita apenas através da ajuda sobrenatural da graça. Então, a partir dessas diferenciações, meus companheiros irão falar um pouco mais sobre teologia natural e teologia sagrada. Pode prosseguir. Bom, posso falar um pouco com relação ao que o Hélio disse, comparando com o que a gente havia tratado no primeiro podcast sobre a diferença entre os objetos. Então, poderíamos dizer que tanto a teologia sagrada quanto a teologia natural versam sobre um mesmo objeto, a saber, Deus. No entanto, o ângulo, o aspecto considerado é distinto. Uma considera Deus como algo acessível pela razão, enquanto a outra já parte do que é dado pela revelação divina. Então, conquanto seja o mesmo objeto, as duas maneiras de considerá-lo são bem distintas em seus métodos, princípios, enfim. Eu diria que o âmbito da teologia natural ela é acessível tanto para aqueles que receberam a iluminação da graça divina, quanto aqueles que de fato não, pois porque eles conseguem, pela razão, prescrutar a ordem do mundo e a ordem do cosmos, que revela, querendo ou não, um Deus que criou toda essa ordem, por mais que aqueles que não possuem a revelação da graça divina não reconheçam isso. Eu diria também que, num âmbito mais genérico, mais comum da palavra, a teologia natural, ela busca entender Deus por vias racionais, através da razão. É isso, por exemplo, que fazia Aristóteles e Platão, e os pitagóricos, antigamente, antes de Cristo e tudo mais, quando eles não tinham realmente uma religião,
como o cristianismo, por exemplo. Eles não tinham uma revelação divina acerca de Deus, porém eles, através da razão, do estudo e de argumentos, enfim, da filosofia deles de modo geral, eles alcançavam a existência de Deus e alcançavam também seus atributos. Então é basicamente alcançar Deus pela razão, isso que é a teologia natural, né? Natural é natureza, né? Ver Deus pela natureza, por aquilo que existe, aquilo que é físico, né? Físico não no sentido material, físico realmente no sentido daquilo que existe e é observável ou é alcançável pelo intelecto. Enquanto a teologia sagrada, ela não vai tratar daquilo que é alcançável pelo intelecto ou alcançável pelos sentidos, como é a teologia natural. A teologia sagrada vai alcançar Deus pelos meios divinos, meios sobrenaturais. E sobrenaturais, né, aquilo que está além do que o intelecto e além do que os sentidos alcançam. E é basicamente isso o estudo que é nos dado pela Bíblia, ou qualquer outra religião vai ter uma teologia sagrada, os seus próprios métodos sagrados para alcançar Deus e afins. Uma coisa que se pode falar muito também nessa questão envolvendo a teologia sagrada, uma frase que Santo Agostinho disse, afirmando: se você não entende, creia para entender, a fé precede, o intelecto segue. Ou creio para entender e entendo para crer, né? Fazer de pressuposto a fé para entender essas verdades divinas que são suprassensíveis e muitas vezes ultrapassam aquilo que o intelecto capta e que os sentidos podem captar, necessitando da fé como pressuposto para isso. Bom, falando ainda de Santo Agostinho, a gente também pode tratar sobre qual seria a utilidade da teologia natural dentro do pensamento tanto de Agostinho quanto no pensamento de outros teólogos. Aqui a gente vai se restringir mais ao sentido cristão da teologia natural e sagrada, né? Tanto é que o Waltrick falou que antes do cristianismo eles não tinham uma revelação, já pressupondo que estamos dentro do arcabouço cristão como algo correto. Então, qual seria o sentido, a intenção da teologia natural dentro desse sistema, por assim dizer? Bom, desde Agostinho, a gente tem a teologia natural como uma espécie de preâmbulo à fé, no sentido de que muitas vezes a teologia natural ela é útil a um descrente que não consegue se aproximar da fé em virtude de motivos racionais. Se a gente for pegar, por exemplo, a obra sobre o livre-arbítrio de Agostinho, essa é exatamente a questão que ele coloca, a problemática que ele enfrenta. O que nós poderíamos dizer a um descrente, alguém que não está disposto a aceitar a fé que estamos pregando? E aí que entra a questão. Embora o descrente não aceite aquilo que é revelado, ele ainda assim está no território da razão. Ele ainda assim aceita aquilo que ele pode compreender pela sua própria razão. Então a gente inicialmente pode entender a teologia natural como esse preâmbulo que prepara as pessoas à verdade da fé. Nesse mesmo sentido, temos dentro da filosofia e teologia escolástica a ideia que a teologia natural, na verdade, se subordina à teologia sagrada, é serva da teologia sagrada, mas não de um modo que a rebaixe ou que a degrade por isso, mas pelo contrário, de um modo que a exalte, porque servir a Deus é também reinar. Então, a teologia natural tem uma grande relevância no período patrístico e medieval, justamente por isso. Inclusive, essa questão que Santo Agostinho aborda, ele retirou também muito de Clemente de Alexandria, que afirmava não só que a filosofia foi uma preparação evangélica para os povos gentios, foi o que a lei foi para os judeus, mas também que, pós-conversão, a filosofia e a teologia natural, como consequência, ela é útil para servir-se de subordinação à teologia sagrada com o fim de tentar entender melhor atributos divinos por meio da criação. Isso se liga com uma frase que se atribui a Lutero, que diz que a teologia seria o estudo da gramática da palavra Deus, né? Com isso ele quer dizer, basicamente, que a teologia ela estuda, né, esse determinado conceito
conceito é foda. A teologia estuda esse determinado conceito, né, que seria o conceito de Deus e conceitos interligados a este. E o seu papel, né, dentro do paradigma cristão é justamente de demonstrar, principalmente para pessoas descrentes, que o conceito de Deus ele faz sentido, que ele não possui, que esse, né, e outros conceitos, né, não possuem incoerência interna entre si, e através disso, né, mostrar também que a crença em Deus não é irracional, né, ela é totalmente razoável. Mas um ponto interessante é que, como vocês disseram, né, antes, a teologia natural ela é serve da teologia mística, mas isso não coloca elas como antagônicas, né? A gente não pode cair no erro, por exemplo, de achar que a teologia revelada ela seria oposta, né? A razão seria alheia a ela, mas até dentro dos que têm esse pensamento menos favorável a defender a existência de um Deus, ainda assim utilizam-se da razão dentro da própria coerência da religião, né? Um exemplo disso é o Pascal, nos Pensamentos. Ele é conhecido justamente por estabelecer, né, essa certa dúvida quanto à possibilidade das provas de Deus, tanto que é por isso que ele fundamenta a aposta de Pascal. Mas tem um capítulo que é nominado de como é que se chama? As necessidades de uma religião verdadeira. Então, por exemplo, partindo do princípio dele de que Deus é insondável para a mente humana, então ele consegue derivar com isso de que toda religião que não diz que Deus está oculto, ou que diz que Deus não está, como ele usa o termo, né, Deus absconditus, então não é uma religião verdadeira. Talvez a gente possa associar isso à teologia negativa, né? De que seria mais fácil você chegar a conclusões do que Deus não é, do que de fato descrever ele positivamente, né? Ele teria esse atributo inefável na sua existência. Muito no âmbito teológico, tem muito uma discussão dentro que acredita-se que muitas conclusões da teologia natural também foram reveladas como a de que Deus existe, e que no sentido mais estritamente monoteísta, é que existe apenas um Deus. Da mesma forma, muitos argumentos da teologia natural são usados dentro da teologia. Só que a diferença mais clara entre ambas é que das duas disciplinas é que um argumento baseado na autoridade da revelação é, na melhor das hipóteses, um argumento plausível dentro da teologia natural. Mas na teologia sagrada, a revelação é a melhor evidência possível. E o argumento filosófico, ele desempenha apenas um papel auxiliar. Exato. Eu complementaria também essa questão que o Marco falou envolvendo teologia apofática e teologia catafática, dizendo que de fato ambas não podem se contradizer, nenhuma se sobrepor necessariamente à outra, mas são complementares. Uma auxilia a outra, né? Porque se a pessoa for só para o âmbito apofático, dizer aquilo que Deus não é, né, a via negativa, muitas vezes você acaba negligenciando aspectos da própria criação que refletem a natureza e o caráter de Deus, uma certa ordem de como Deus observa o cosmos, né? E se você for só para a linha catafática, você muitas vezes apenas enfatiza aquilo que Deus é, mas se esquece também de coisas que são de cunho inefáveis. Por exemplo, Santo Agostinho, no final do seu tratado sobre a Trindade, afirma que a Trindade, querendo ou não, é um mistério que é muito difícil de compreender para a mente humana. Então a gente tem que saber equilibrar esses pontos e saber utilizar um e outro em harmonia. Exatamente. Eu acho que, inclusive, eu lembro de uma, não sei se é uma analogia ou se é uma coisa que eu ouvi um tempo atrás, que fala-se sobre a fé e a razão. No caso, a teologia natural pertence à razão e a teologia sagrada à fé. E a fé e a razão, elas seriam como duas asas que nos levam a Deus. Nesse sentido, realmente, nenhuma sobrepõe a outra. E, claro, a gente vai ver mais pra frente sobre em quais sentidos uma pode sobrepor a outra, mas, a princípio, as duas são de suma importância. Elas realmente são como duas asas que levam a gente a Deus. Porém, uma pode ficar incompleta sem a outra, né? Muitas pessoas não
pela pura fé, não poderiam alcançar a Deus, elas precisam de um motivo racional. Tanto é que foi isso que motivou Aquino a escrever sobre filosofia e compatibilizar a filosofia aristotélica com o cristianismo, justamente para trazer muitas pessoas descrentes pela razão, muitos pagãos, para o cristianismo. Então é um meio muito interessante. E também, do mesmo modo, a filosofia, melhor, a teologia natural, ela fica incompleta sem uma teologia sagrada. Porque, por exemplo, antes de uma revelação divina, antes da vinda de Cristo, antes do pensamento escolástico e tudo mais, os filósofos, eles, claro, pela crença cristã, né, uma perspectiva cristã, eles estavam com uma teologia natural perfeita, digamos assim, mas a teologia em si deles era imperfeita por eles não terem uma revelação. Eles não terem realmente, eles não compreenderam os mistérios por trás da criação e assim eles não poderiam solucionar certos problemas. Por exemplo, o problema do mal, que é perfeitamente solucionável dentro de um cristianismo e talvez fique incompleto dentro de uma solução do problema do mal, fique um tanto incompleta dentro de uma teologia puramente natural, né? Enfim. Isso aí até me recorda uma frase do próprio São Tomás de Aquino. Ele fala que, embora seja possível chegar na verdade sem a revelação, a verdade acessível, separada da revelação, é uma verdade não só pequena, mas também com uma mistura de muitos erros. Por exemplo, pessoas acreditando em uma multiplicidade de deuses, prestando cultos de forma indevida e assim por diante. Então a ideia é que a teologia sagrada não só transcende a teologia natural, na medida em que transcende completamente o meio da teologia natural, mas também a aperfeiçoa. Porque é como se a pessoa já soubesse o objetivo, já soubesse qual que é a verdade, e então tivesse que determinar se é possível ou não chegar nessa mesma verdade por um outro caminho. Sim. Chegar nessa mesma verdade puramente pela razão. Eu percebo, por exemplo, que a teologia natural nos aponta que Deus é o sumo bem, como já pensava Aristóteles, né? Porém, na teologia sagrada, através da teologia sagrada, dentro da religião, a gente é demonstrado como que se dá essa suma bondade de Deus, como que Deus quer nos resgatar, sabe? Então eu vejo que, por exemplo, uma solução, como você tem, né, uma solução para o problema do mal dentro de uma análise puramente racional do problema, pode acabar sendo incompleta. Enquanto quando você tem realmente a revelação divina através dos mistérios, a origem da humanidade e tudo mais, como se dá o mal nas pessoas através de uma revelação divina, a gente começa a compreender melhor e solucionar melhor esses problemas, né? Pelo menos eu penso assim. Inclusive, acho que mudar um pouquinho de assunto, mas o papel da teologia natural, ela também tem esse aspecto moral, que está presente inclusive ali na citação que eu fiz de São Paulo, que é de tornar o ser humano inexcusável, né? De não ter desculpas perante Deus, de dizer que ele não enxergava Deus, que Deus não se manifestou para ele, né? A gente vê, né, o famoso argumento do ocultamento divino, né? Mas, ao meu ver, a própria possibilidade da teologia natural já demonstra que o Deus que é revelado pela teologia natural, ele não está escondido, né? Justamente ele está presente pela razão a qualquer um que busque ele, entendeu? São Paulo diz ali, né, que os céus manifestam que Deus é manifestado pelas coisas criadas, né? Então, a teologia natural ela serve para isso também, né? Não só o aspecto teórico, mas também o aspecto prático da vida. E nesse mesmo versículo, um ponto interessante é porque o próprio apóstolo fala que essas pessoas detêm a verdade, mas com injustiça. Ou seja, elas conseguem abstrair a verdade, conseguem deduzir, intuir essa verdade, só que muitas vezes por causa, né, do aspecto do pecado, isso obscurece as consciências para vamos dizer assim, o fim teleológico mais supremo, que é Deus, que é o criador de toda essa ordem. Isso pode ser visto também na própria semelhança que há entre a moralidade cristã e a moralidade dos filósofos. Se você abrir, por exemplo, alguns trechos da República de Platão, parece que Platão está escrevendo como Paulo na Epístola aos Romanos. Tem muita coisa semelhante. Então, essa
acessibilidade da moralidade divina meramente pela razão é provada pelos próprios filósofos gregos, que antecederam a revelação plena do cristianismo. Até mesmo a questão da ética das virtudes é demonstrada na própria escritura sagrada, nos escritos de Paulo, né? Ressaltando de novo esse aspecto que a razão natural pode captar. Sim. Os ensinamentos Exatamente. morais, eles foram bem alcançados pelos pagãos lá pelos filósofos, né? Na Grécia. Como, por exemplo, quando Sócrates fala sobre a justiça, quando ele investiga o que é justiça, acho que até o Daniel tinha isso em mente quando ele citou a República, quando Sócrates investiga o que é justo, de fato, Sócrates diz que a justiça é fazer o bem a todos, até mesmo aos seus inimigos, que é uma crença muito difundida dentro do cristianismo, que é fazer o bem até mesmo aos seus inimigos, amar até mesmo os seus inimigos. Então, nós vemos que várias questões morais, metafísicas, questões... a questão central, né, a existência de Deus e todos os aspectos periféricos, como a moral cristã, elas são plenamente alcançáveis pela razão. Então, a gente vê que a teologia natural, ela é como se fosse uma escada para a teologia sagrada. E através da fé, que a fé seria uma chave, a gente abre aquela porta que está no final da escada. Exatamente. Um outro tema aqui que eu quero trazer é sobre essa transição entre a teologia natural e a teologia sagrada. Porque não é incomum a gente ver pessoas dizendo, ok, eu aceito os argumentos de um Aristóteles, né, a respeito do primeiro motor imóvel, até aceito os argumentos de Tomás de Aquino, provando a existência de um governante supremo do universo, mas isso não basta para chegar a Cristo, isso não basta para chegar à Trindade. Então, de todo modo, de que valem essas provas da existência de Deus, né? E aí vem a questão que você conseguir alcançar algo a respeito da verdade divina não implica necessariamente que a sua razão é apta a esgotar o cosmo, a esgotar tudo quanto o cosmo tem a oferecer em termos de conhecimento. Isso seria uma arrogância, isso seria completamente descabido. O próprio Platão já falava dessa limitação cognoscitiva, quando ele dizia que o homem não poderia acessar as formas senão de uma maneira débil, a não ser quando ele tivesse desvinculado da matéria, do corpo, ao menos na visão platônica. Então essa questão da limitação do conhecimento humano não é uma mera desculpa, mas já é muito bem conhecida desde os gregos. Então, para a pessoa rejeitar a religião com base nesse inevitável salto de fé que há, depois o Mark pode falar mais a respeito desse salto de fé, ela deveria primeiramente provar que a razão humana é apta a compreender o todo da realidade, que a razão humana é apta a esgotar a realidade, porque caso contrário isso não passa de um mero erro primário. Outra coisa, Daniel, é sobre o salto de fé. Eu diria até que o próprio estudo da teologia sagrada, nem todas as partes do estudo da teologia sagrada pressupõem realmente a revelação ou a fé, porque há muitos argumentos até racionais dentro da teologia sagrada. Por exemplo, quando a gente pega o argumento, acho que é do C.S. Lewis, acerca de Cristo, por que Cristo é Deus, que ele dá um argumento bastante interessante sobre Jesus, se ele não é Deus, ou ele era um homem louco, ou ele era Um demônio, né? Não, Era mentiroso. Mentiroso, é um homem louco mentiroso. Tem esses argumentos que na verdade, eu imagino que eles fazem parte, sim, da teologia sagrada, porque quando a gente vai tratar de figuras religiosas específicas, como Cristo, eu acredito que já enquadra como teologia sagrada. E aí nós temos argumentos racionais que apontam para realmente uma religião e não outra. Ou quando a gente argumenta, por exemplo, sobre as escrituras sagradas, como que diversos profetas e autores diferentes escreveram o mesmo livro, e um livro que mantém mesmo assim uma unidade. Vários argumentos que apontam para o cristianismo que são complementados dentro da teologia sagrada. Então tudo isso aí é um grande passo para que uma pessoa que estuda a teologia natural e depois começa a estudar um pouco da teologia sagrada, ela consiga dar esse salto de fé. Realmente ver que Exatamente. tudo aponta para o cristianismo.
Eu acho que isso toca num ponto importante, né? O salto da fé, falou o Mark já. Inclusive, tem uma curiosidade, né? O Kierkegaard nunca disse salto da fé, nenhum escrito dele. Quando a gente trata dessas figuras, e a questão do salto da fé, automaticamente já se corresponde isso ao fideísmo, né? Que seria uma ideia de que definitivamente assim, a única coisa que atestaria essa relação entre Deus e homem seria, a grosso modo, a vontade mesmo, né? O fideísmo só vai a partir de uma inclinação quase que intuitiva, né? Que rejeitaria completamente o natural, o racional. Mas eu acho que é perigoso se partir numa definição assim tão bruta, porque se você simplesmente definir a presença do salto de fé, né, como um requisito que já define como fideísta, então a gente cairia no mesmo erro que o dicionário de filosofia, inclusive o dicionário esqueci qual que é o nome agora, um minutinho só. O dicionário escolar de filosofia, onde ele dá a seguinte definição para fideísmo, né? Ele diz que a tese, segundo a qual as crenças religiosas não são suscetíveis à discussão racional. A ideia é que as questões religiosas não podem ser justificadas por meio de argumentos ou prova, mas apenas pela fé. Os fideístas mais radicais, como Kierkegaard, defendem que justificar a nossa crença em Deus é não só impossível, pois Deus está para lá da nossa compreensão, como uma má opção, pois ao fazê-lo retiramos o que há de essencial à própria fé. Esse tipo de fideísmo é assim uma forma de racionalismo, cujo mote é acredito porque é absurdo. Já Pascal e Santo Agostinho defendem uma forma moderada de fideísmo, segundo a qual, apesar de a fé ter um estatuto privilegiado em matérias religiosas, podemos apelar à razão para a fundamentar. E eu acho que já fica bem gritante o erro aqui, que é justamente atribuir até mesmo a Santo Agostinho, né, o título de fideísta. Pascal, quando ele está no artigo 5º dos Pensamentos, que é chamado de submissão e uso da razão, ele cita Agostinho, então eu vou ler aqui a citação dele, né? Ele fala: se submete tudo à razão, a nossa religião não terá de misterioso nem de sobrenatural. Se contrariam os princípios da razão, a nossa religião será absurda e ridícula. A razão de Santo Agostinho nunca se submeteria se não julgasse que há ocasiões em que deve submeter-se. É, pois, justo que se submeta quando julga que há e deve submeter-se. Eu acho que esse é o ponto, né? A humildade intelectual, e dialoga também um pouco com o que leva Kierkegaard a escrever o que ele escreve, que é essa ambição, essa prepotência humana de acreditar que consegue aprender a realidade. E que a gente pode associar aí ao lema, né, conhecido de Hegel, de que o racional é real e que o real é racional, onde tentaria enquadrar até mesmo Deus dentro da própria concepção humana de razão. E aí é por isso que Kierkegaard surge para falar, poxa, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Deus, a gente não consegue esgotar esse conhecimento divino por meio da razão e nem por nenhum outro meio, né? Ele está muito além do que a gente sequer consegue cogitar. A não ser na visão beatífica, né? Só complementando aqui o que o Mark... Oi? Só complementando aqui o que o Mark falou, de fato, o Kierkegaard nunca falou sobre salto da fé, né? Na verdade, ele falou sobre Throne Spring, haja visto ele não falar português e sim dinamarquês. Obrigado. Aí tu veio, hein? Aí tu veio. Bom, então... uma outra coisa aqui que cabe falar também é que mesmo autores que muitas vezes são tidos erroneamente como racionalistas, né, como adeptos dessa visão em que se poderia esgotar Deus meramente pela razão humana, ou então chegar à religião cristã de maneira plena e entendê-la de maneira plena pela razão humana, é que é o próprio Tomás de Aquino, né? Mas essa visão também está equivocada. Tomás de Aquino, embora pensasse que podemos sim provar a existência de um ser supremo, do qual dependem todas as coisas contingentes, do qual todas as coisas contingentes dependem mesmo a sua ordenação aos seus próprios fins, etc, etc, ele não pensava que coisas, por exemplo, como a Trindade, poderiam ser provadas racionalmente. Embora Tomás de Aquino argumente, mostrando a razoabilidade da Trindade e buscando evitar contradições na compreensão da Trindade, ele ainda assim argumenta a favor da ideia de que a Trindade não poderia, de modo nenhum, ser conhecida pela razão natural.
e tampouco outros mistérios da fé cristã. No máximo, eu diria que o aspecto minimamente assim, racional que pode se conhecer da Trindade é aquela questão de como funciona a unidade divina em três pessoas, né? De certa forma, que é uma só substância divina para as mesmas três pessoas. Mas a gente não consegue esgotar todo esse conhecimento, apenas uma partícula dele. Sim. Tomás de Aquino defendia, na verdade, que todo conhecimento que a gente tem de Deus é análogo. O que não significa que a gente, por exemplo, conheça a essência divina, o que é o erro de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que tratam de teologia falam que Tomás de Aquino acreditava que o homem poderia conhecer a essência divina, ou seja, Deus tal como é em si mesmo. Isso de modo nenhum é o pensamento dele, porque o conhecimento que poderíamos alcançar da divindade para Tomás de Aquino é um conhecimento proporcionado à nossa esquemática cognoscitiva. É um conhecimento proporcionado ao homem. No entanto, a deidade em si permanece de todo incognoscível, a não ser na visão beatífica, né, no céu. Então, Tomás de Aquino não vai defender que o homem pode, pela razão, alcançar a essência de Deus, embora ele não seja um teólogo completamente apofático. Ele usa das vantagens, né, dos pontos positivos da teologia apofática, mas ele não se restringe a ela, justamente mediante a analogia. Eu acho que isso... Uma coisa que eu queria ampliar, acrescentar sobre São Tomás de Aquino, para os católicos que forem assistir. O Concílio Vaticano I, ele afirma que a teologia sagrada envolve uma ordem de conhecimento que difere daquela da razão natural, tanto em princípio como em objetos. Isso aí está extraído no livro do Papa Pio IX. E o Vaticano I, ele segue o relato de Tomás de Aquino, que emprega a lógica e o método científico da analítica de Aristóteles. São Tomás de Aquino, ele argumenta que a teologia também é uma ciência no sentido aristotélico. Seu gênero sujeito é Deus, e seus primeiros princípios são as verdades da revelação, resumidas nos artigos dos créditos cristãos. E esses princípios, embora sejam mistérios para nós, são conhecidos por Deus como parte de sua própria autocompreensão. Assim como tanto a biologia como a física podem olhar para a mesma coisa através de princípios diferentes, esta última, através de princípios extraídos em parte de uma ciência interior da matemática, também a teologia sagrada e a teologia natural tiram ambas conclusões sobre Deus. Mas a teologia sagrada, ela baseia-se em princípios extraídos de outra ciência superior, a qual é sua subalternada, a saber, a ciência que Deus tem de si mesmo. Como resultado, o objeto próprio da teologia, Deus e as coisas relacionadas a Deus, considerando a expressão como reveláveis, é diferente daquelas da teologia natural. Então, como o Delfim falou, os temas centrais da teologia cristã, como a Trindade e a encarnação, que não podem ser provados ou completamente compreendidos através da razão, mas que têm a sua própria lógica interna e podem ser examinados racionalmente, dada a fé na revelação. Sim, a fé na revelação é tomada como princípio na teologia sagrada. Então podemos compreender, de certa forma, racionalmente, alguns mistérios, até um certo limite. Que é diferente de prová-los ou esgotá-los pela razão, claro. Por exemplo, a questão da reencarnação. É interessante como se analisa a reencarnação, porque numa visão puramente aristotélica da morte, o homem ele tem sua alma separada do corpo e a alma fica eternamente inativa, digamos assim, porque ela não possui um corpo para operar. E nesse sentido ela ficaria eternamente infeliz. E é interessante que, partindo disso, usa-se o argumento do porquê que no céu é necessário que tenhamos um corpo, já que é da natureza do homem, numa visão aristotélica, é da natureza do homem que tenhamos um corpo, e, portanto, é da nossa natureza que, através do corpo, sejamos felizes. Então, se os homens não tivessem corpos no céu, eles não seriam plenamente felizes. Então, a gente tem, é só para o público ter uma noção de como que funciona essa relação entre o racional e o
e a fé, né? Entre o que é a razão e a fé, e como que esses dois campos eles começam a conversar, né? E outra coisa, falando sobre o Aquino, é um outro tema que eu queria tratar, era sobre, quando eu falei das asas que levam a Deus, né? A razão e a fé. É interessante que, apesar disso, o Aquino ele trata a teologia sagrada como mais perfeita que a teologia natural, por causa de uma distinção, que é sobre o conhecimento a priori e a posteriori a respeito de Deus. No caso do conhecimento a priori, onde o conhecimento a posteriori, o conhecimento a posteriori acerca de Deus das causas, ou melhor, dos efeitos para as causas. Ou seja, você, como é nas vias, né, você observa os efeitos de Deus, como são os objetos contingentes, e a ordenação por Deus, e através disso você chega à existência de Deus. Enquanto que no conhecimento a priori, você parte das causas, no caso de Deus mesmo, para os efeitos, que é a sua criação. Então, os profetas, eles tinham um conhecimento mais perfeito acerca de Deus que os próprios filósofos. Por quê? Porque os profetas, eles tinham acesso a priori a Deus através da revelação. Por isso que, para Aquino, há uma superioridade, uma hierarquia entre a teologia natural e sagrada. Até porque é muito melhor você conhecer sobre alguém com essa mesma pessoa descendo e falando com você diretamente do que você ficar deduzindo a partir do que ela criou, né? É algo meio intuitivo também. Exatamente. É a mesma coisa que, por exemplo, Sim. sei lá, você vai conhecer uma analogia que eu pensei agora, conhecer um artista, né? Você pode conhecer o artista, sei lá, um artista que morreu, né? As pessoas que conversaram com aquele artista, que eram amigos pessoais daquela pessoa e tudo mais, conheciam melhor os problemas pessoais dela e conheciam melhor a mentalidade daquela pessoa do que um indivíduo que posteriormente, anos mais tarde, após a morte do artista, está lá observando as obras dela. É claro que a pessoa que observa e tem um senso crítico de arte pode compreender muito daquele artista só olhando as obras dela, porém uma pessoa que conversou com aquele artista e conheceu aquele artista pessoalmente vai ter um conhecimento mais perfeito de fato daquela pessoa, daquele compositor, daquele pintor, enfim. Muito boa essa comparação. Inclusive, a gente pode usá-la mais pra frente quando a gente for falar mais das provas da existência de Deus. Pode-se dizer, né, nesse aspecto, que a pessoa de Deus é conhecida tanto pela exteriorização das suas obras, dos seus efeitos, como também pela sua própria pessoa, né, no âmbito da encarnação de Cristo. Você conhece mais plenamente a pessoa através da sua externalização de obras e ações, bem como pelo seu caráter mesmo, por quem ela é. Então, pode-se dizer isso. Se você pegar, por exemplo, o Garrigou Lagrange, né, um tomista do século Garrigou Lagrange. ele vai falar que pela graça e pela teologia revelada, nós conhecemos Deus tal como ele é em si mesmo, né, a deidade, nesse sentido mais pessoal, Deus enquanto pessoa mesmo. Ao passo que na teologia natural podemos conhecê-lo meramente enquanto causa primeira, enquanto sustentador de todas as coisas, o que é um conhecimento bem menos íntimo do que o conhecimento dele enquanto Deus mesmo. A gente poderia... Oi? Só um complemento, mas isso não quer dizer que nós não possamos provar pela razão que Deus é pessoa, né? Deus tem uma personalidade. Mas, apesar de nós podermos provar isso, é através da teologia revelada, né? A teologia sagrada, que nós realmente conhecemos essa parte pessoal de Deus. Sim. Bom, agora a gente pode partir para uma conversa a respeito de como a teologia natural se desenvolve a respeito, ou melhor, durante a história, né? Então, a gente já citou aqui o Agostinho e a gente pode começar citando as provas de Santo Agostinho, a existência de Deus. Santo Agostinho argumentava de várias maneiras que seria possível conhecermos que há um Deus meramente pela razão. Uma delas é a sua prova partindo da verdade. Então, Tomás de Aquino acreditava, ou melhor, Santo Agostinho acreditava que se provássemos uma verdade superior à mente humana, essa verdade não poderia ser sustentada pela nossa mente humana, né? Pela nossa mente. Deveria ser sustentada por uma mente superior. E essa mente superior necessariamente haveria de ser Deus. Uma mente que, em última instância, sustenta todas as verdades eternas. Então, para Santo Agostinho, há um mero fato de haver, por exemplo, verdades eternas que não dependem de contingências, já prova que há uma mente eterna
que as contém e que é a própria verdade. Ele também desenvolve argumentos morais, enfim. Posteriormente, a gente vai ter uma figura muito famosa no meio da teologia natural, que é o Anselmo. Anselmo já desenvolve uma prova bem mais a priorística para a existência de Deus. No seguinte sentido, ele parte do conceito de Deus e mostra que esse conceito em si não é compatível com a não existência. Então, o argumento de Anselmo é mais ou menos o seguinte: se imaginássemos um ser supremo que não existisse, esse ser não seria mais supremo, porque poderíamos imaginar um superior a ele que tivesse em si a existência. Então, em suma, não poderíamos sequer conceber a ideia de Deus sem conceber conjuntamente com essa ideia a ideia de existência. E desse modo, Anselmo provava que a existência de Deus é uma coisa autoevidente, no sentido de que, posto o conceito de Deus, põe-se também a sua existência. Mas esse argumento foi duramente criticado de várias maneiras. A crítica mais famosa desse argumento é encontrada no próprio São Tomás de Aquino, que, embora São Tomás de Aquino acreditasse que nós poderíamos alcançar o conhecimento a respeito da existência ou não de Deus, ele não acreditava que o método de Anselmo fosse suficiente, pelo motivo de que, na visão de Tomás, Anselmo confundia duas ordens distintas, a saber, a ordem lógica, a ordem que diz respeito ao nosso conhecimento e à nossa concepção das coisas, e a ordem ontológica, que é a ordem do ser, a ordem do que há na realidade. Então, a refutação tomista pode ser resumida no seguinte: poderíamos dizer que Anselmo está certo se há uma correspondência a esse conceito. O que Anselmo prova é meramente que há na concepção de Deus a existência, mas ele não prova que necessariamente corresponde a esse conceito alguma coisa na realidade, mas meramente na intenção. Pode ser que nada corresponda na realidade a esse conceito que em si inclui a existência. Então, em suma, se existe um Deus, a existência convém a esse Deus necessariamente. Mas essa condicional já quebra o argumento de Anselmo, porque já pressupõe a existência na realidade de um Deus. Por isso, Tomás de Aquino, os tomistas vão rejeitar essa argumentação de Anselmo. E Eu acho pode falar. que eu acho que dá para fazer um paralelo, porque esse é um dos tipos de argumento que vão ser desenvolvidos posteriormente, por exemplo, por Descartes e até pelo próprio Spinoza, né? Eles tentam partir dessa, de fato, uma perspectiva mais racionalista para ir sim para um campo ontológico. No fim, como você falou, acaba só fazendo, digamos, um círculo, né? Fica redundante, porque no fim você já presumiu a existência de Deus antes do argumento. Isso porque eu diria que outro erro disso é tratar a existência como um predicado, quando na verdade a existência é a partir dela que se predicam as coisas. Eu gosto da comparação com o tribunal. Né, o tribunal ele não prova que o culpado existe, ele não prova que o criminoso existe, ele prova que o réu, que definitivamente existe, primeiramente, é um criminoso. Exatamente. Inclusive, no contexto, o argumento ontológico do Anselmo e dos racionalistas posteriormente, né, na era moderna, é essencialmente o mesmo. Que é esse raciocínio de você partir do conceito, da concepção de Deus, né, e disso derivar a sua existência. Também o Kant ele faz uma crítica a esse argumento. A crítica do Kant é exatamente igual à do Aquino. E casa muito com isso que o Mark falou a respeito da existência, que posteriormente acho que o Al ele pode me corrigir. Acho que foi o Frege que classificou o predicado existir com um predicado de segunda ordem, né? Ou primeira ordem? Isso. Segunda ordem. No caso que o predicado existir, ele é uma condição para que a predicação se dê. Ou seja, como o Mark falou, é a condição para que as predicações, na analogia do tribunal, para que você consiga condenar o réu. Ou seja, predicar algo no sujeito.
E, nesse sentido, o Kant ele deriva a sua crítica. No caso, é a mesma crítica do Aquino. Se você destruir o sujeito, você destrói o predicado necessariamente. Então, se você destruir o sujeito Deus, você destrói a existência dele por conseguinte. E é basicamente a mesma crítica, já que é uma distinção até que o Mário Feira dos Santos faz entre aquilo que é lógico e ontológico, porque não é porque você faz uma prova lógica de algo, que algo é abstratamente coerente, matematicamente ou logicamente coerente, que aquilo vai ser, de fato, ontologicamente e realmente coerente. É o caso das geometrias não euclidianas, né? Porque você tem uma prova matemática para uma geometria não euclidiana que ela vai ser ontologicamente válida ou fisicamente possível, seja possível se dar uma geometria não euclidiana na realidade, porque a prova lógica ou a prova matemática é insuficiente. Eu vejo muita gente incorrendo nesse erro. Eu já discuti com pessoas a respeito de refutações modernas ao paradoxo de Zenão, que eles usam argumentos matemáticos, né? Mas, tipo, não é porque esses argumentos matemáticos têm uma validade matemática, eles vão ter uma validade ontológica. Então, eu acho críticas insuficientes ao argumento de Zenão. Embora exista, sim, aplicação prática das geometrias não euclidianas. E outra coisa sobre o que o Walter estava falando sobre o Frege, embora, né, ele resguardasse, né, o operador existencial como sendo um operador de segunda ordem, ele não acreditava que o operador universal, né, ele implicasse existência, né? Então, ele não aplicava... Então, tecnicamente, existência não seria uma condição para predicação na lógica do Frege, né? Ele pode comentar mais, se vocês quiserem um podcast de lógica, lancei. A visão Enfim, escolástica é mais claro. próxima disso que o Al falou. Porque dentro dos escolásticos, né, seguindo Aristóteles, eles não vão falar tanto de existência, assim, em sentido simples, mas de ser. E o ser Exatamente. se diz de muitos modos. Então, na aplicação a Anselmo, você tem uma prova que diz respeito ao ser lógico, mas o ser lógico não implica necessariamente uma correspondência no ser real, no ser independente da mente, né? No ser não de razão, mas da coisa. O sentido que é tomado existência dentro da lógica é o lato sensu, né? Ou o sentido impróprio, ou o sentido coloquial, você pensar. Quer dizer, não é exatamente coloquial, é o sentido mais genérico da palavra. Seria ser, né? Claro que o sentido original da palavra existir não é esse. Existir é aquilo que ex é para fora e tem o sufixo existência, né? Existência, que seria aquilo que nasce, aquilo que é posto para fora. E nesse sentido, só que o predicado existir dentro da lógica, né, que seria o predicado de segunda ordem, ele predica ele pode predicar, por exemplo, um sentido mais abstrato, você falar que um número existe, né? Existe tal número, sendo que o número não existe na realidade, né? Mas ele existe abstratamente, ou um unicórnio existe de maneira abstrata ou de maneira hipotética. Então, um sentido bem mais abstrato do sentido existir. Então, o pessoal estava comentando sobre as provas da existência de Deus também dos racionalistas, mas é interessante notar que o motivo por qual Descartes busca provar Deus é totalmente diferente daquele que a gente estava falando, né? De tentar compatibilizar ele com a fé revelada, né? O projeto de Descartes ali, ele é muito mais orientado em conseguir adequar, né, as coisas dele ali no projeto da dúvida metódica, né? Porque Descartes queria, né, provar que existiam certos conhecimentos infalíveis, né, e ele acreditava que isso só seria possível se ele provasse que Deus existisse e que Deus fosse bom, né, e portanto, assim, os sentidos não poderiam ser enganados sempre, né, haja vista que Deus era bom. O que vai contra, né, aquilo que a gente vai contra a teologia natural clássica, assim, digamos assim, né, que já é mais orientada a provar, a demonstrar, né, a coerência da fé e a sua razoabilidade. Bom, agora a gente pode prosseguir para as provas a posteriori, as provas que não vão partir mais de conceitos, mas partir da realidade. E seguindo agora, vamos falar do próprio Tomás de Aquino, né? Ele tem a sua crítica, que a gente comentou, contra o argumento ontológico de Anselmo, e a partir disso ele desenvolve a sua própria argumentação em prol da existência de Deus.
que é uma argumentação profundamente metafísica, profundamente ontológica, no sentido de que parte de uma análise ou uma decomposição dos entes materiais, os entes que nos rodeiam, né, na nossa realidade, e aponta então para uma dependência de um ente que deve possuir certas características. Por exemplo, não depender de outro anterior a ele. Na primeira via de São Tomás, por exemplo, ele percebe que como as coisas são móveis, como as coisas transitam do ato, ou melhor, da potência ao ato, elas pressupõem um movente em ato que as anteceda. E se esse movente também necessita de um movente anterior, teríamos aí uma cadeia que não pode prosseguir indefinidamente, até chegarmos em um movente que moveria absolutamente por si, ou seja, que não tem dependência nenhuma de um ente anterior. E essa seria a via ascendente da teologia natural. Então, mediante as vias de Tomás de Aquino, chegamos em um ente de algum modo incondicionado, em um ente de algum modo absoluto. E aí entraríamos no outro aspecto da teologia natural, que é a partir dessa constatação derivar ou ver quais são os atributos que convêm necessariamente a esse ente, se realmente ele é incondicionado. Então, por exemplo, na terceira via, em que Tomás de Aquino parte dos entes contingentes e chega a um ente necessário, ele percebe o seguinte: ora, esse ente não poderia ser, ou melhor, a existência não poderia convir a esse ente necessário de maneira contingente, seria uma coisa absurda. Então a existência não pode ser uma coisa diversa desse primeiro ente incondicionado. Então esse primeiro ente incondicionado existe por necessidade e por si mesmo. E como a existência é limitada por aquilo que a coisa é, na visão de Tomás de Aquino, esse primeiro ente seria absolutamente ilimitado. Então, através de deduções posteriores, dado o término das vias, vão se desenvolvendo diversos atributos que colocam basicamente esse primeiro ente num estado no qual necessariamente ele há de ser identificado por Deus. E aí Tomás de Aquino termina: e isto chamamos Deus. Então, onipotência, onipresença, enfim. Tomás de Aquino realiza argumentações de ordem inversa à ordem que o Anselmo realizava. Ele não parte da concepção meramente, mas parte da própria realidade. Então vai desenvolvendo suas teses. Então, a estrutura geral dos argumentos do São Tomás de Aquino é essa. Primeiro parte de uma constatação indubitável na experiência humana, por exemplo, entes que se movem, entes que perecem e nascem, né, entes contingentes, os graus de bondade, beleza das coisas, a teleologia das coisas, e a partir daí parte para uma constatação de que essas coisas que se manifestam na nossa realidade ou na nossa experiência são coisas dependentes de coisas anteriores. Esse segundo passo também é importantíssimo. Essas coisas dependem de coisas anteriores. Isso ele prova pela análise metafísica. E a partir disso chega-se no primeiro princípio, que é independente de tudo, mas ao mesmo tempo todas as outras coisas são subordinadas a ele como coisas dependentes. E aí se tem a prova da existência de Deus. Então, basicamente é dessa maneira que Tomás de Aquino, embora discorde dos argumentos ontológicos para provar a existência de Deus, ainda assim não discorda que a existência de Deus é um fato que podemos demonstrar pela razão natural. Muitas pessoas acabam confundindo uma coisa no pensamento de Tomás de Aquino, que é a seguinte: porque ele fala que a fé cristã em seus mistérios não pode ser algo provado, não pode ser provada pela razão, as provas da existência de Deus seriam meramente provas razoáveis da existência de Deus. Provas que não necessariamente chegariam com certeza em Deus, mas que tornariam a crença mais razoável, negando essa certeza. Quando na verdade Tomás de Aquino vai afirmar as duas coisas. Esses argumentos tornam a fé mais razoável, mas no âmbito em que eles se colocam, que é o âmbito da razão, eles são ao mesmo tempo independentes, são ao mesmo tempo apodíticos, melhor dizendo.
Então, no âmbito que ele se propõe, que é o âmbito da razão, eles são apodíticos. E, por consequência, eles tornam a fé mais razoável. É mais razoável você crer em Deus, no Deus revelado pela religião cristã, uma vez que você sabe que há um supremo princípio de todas as coisas que é absolutamente bom, absolutamente belo, que sustenta todas as coisas em todos os seus atos, etc, etc, etc. É nesse sentido que as provas de Tomás de Aquino tornam a revelação mais razoável. Não no sentido de que são meramente probabilidades. Não no sentido de que Tomás de Aquino está dizendo, tá, isso aqui faz com que nós possamos agora imaginar que há um Deus com probabilidade. Não é isso. Tomás de Aquino defende que há uma apoditicidade em suas provas. Se quiser botar uma citação kierkegaardiana no final também, pode fazer a citação? Pode, tá liberado. Ele diz, dentro do contexto ali, né, do luteranismo hegeliano, né, que estava, digamos, eu acho que vale fazer um disclaimer de não botar a teologia natural, usar ela como uma ferramenta de soberba, talvez, como bater um martelo definitivo, sabe? Eu acho que isso é um erro que a gente vê no passado e que pelo menos de vez em quando eu consigo ver, da ideia de que, por exemplo, por se conseguir desenvolver um argumento acerca de Deus, por consequência, o cara, por exemplo, que é um ateu ou um agnóstico, ele estaria sendo burro, né? Ou só não conhece o argumento. Enfim, Kierkegaard, ele fala que é muito fácil você ficar numa perna só e provar a existência de Deus. Ele fala isso porque, de fato, o pessoal criava várias derivações do mesmo argumento, então era fácil você ficar numa perna só e provar a existência de Deus, e o difícil mesmo era se ajoelhar e agradecer a ele, né? No fim das contas, para ele, a maior prova de Deus é a adoração. Quando você está diante de um rei, você não tenta argumentar para provar que ele é um rei. Você demonstra a realeza dele se ajoelhando e submetendo a sua honra, né, e o seu louvor a ele. Não é que Jesus não existe, ele me salvou, né? É isso aí. Outro complemento. Peraí, eu vou só fazer um complemento que o Delfim disse. A gente usou muitos termos a priori e a posteriori aqui, mas não tem nada a ver com o jeito que o Kant emprega, pessoal. Quer dizer, tem alguma semelhança entre o jeito que os escolásticos empregavam os termos a priori e a posteriori nesses sentidos, né? De argumentos a priori e a posteriori e conhecimento a priori e a posteriori da existência de Deus, né? Só que são coisas distintas, né? Só para não confundir o pessoal. Mais uma coisa, Valtteri, qual que era aquela analogia que você usou mesmo? Dos atributos? Eu falei que era interessante para falar sobre as provas da essência de Deus. É do artista, né? Tipo, por exemplo, sei lá, pegar o Beethoven, né? Que eu já tô usando foto dele mesmo. Você pode... O Beethoven, ele compôs várias músicas, a gente escuta as músicas dele e a gente pode deduzir de maneira bem precisa até os sentimentos que ele estava tendo no momento em que ele compôs essas obras e tudo mais, e como é que era a personalidade do Beethoven, baseado realmente no histórico de música dele, como começou as músicas dele, como terminou as músicas, enfim. Porém, a gente teria um conhecimento imperfeito a respeito da pessoa de Beethoven só ouvindo as músicas dele, mesmo em sequências, né, como começou e como elas terminaram. Enquanto que uma pessoa que conheceu pessoalmente o Beethoven, tipo um biógrafo dele, um amigo pessoal, as pessoas teriam um conhecimento mais perfeito da personalidade dele e quem ele foi de fato. Uhum. Eu queria falar sobre isso, que essa analogia pode ser um pouco aprofundada para a gente entender a teologia natural, principalmente as provas mais de cunho tomista, porque é basicamente o seguinte: imagine que você ouve uma obra de um artista, né? Escuta uma música de um artista. Você pode não conhecer o que esse artista é em si mesmo, como ele era, se ele era ou não uma boa pessoa para com outra pessoa, né, sei lá, com os pais dele, etc, etc. Várias coisas permanecem ocultas. Porém, o que você sabe a partir daquilo é que, por exemplo, ele sabia alguma coisa de música, que ele era um músico, um bom músico, né, um bom artista nesse ramo. Ou então você vê um grande quadro, uma escultura de um Michelangelo, você sabe que ele sabia o que estava fazendo, você sabe que necessariamente ele deveria possuir algumas qualidades. Por exemplo, ser um excelente escultor, ter um excelente conhecimento a respeito de como funciona a escultura. E aí, analogamente a isso, a gente pode não saber o que Deus é em si através da criação.
mas sabemos que necessariamente ele é onipotente para tê-la feito. Ele é Sim, sim. sapientíssimo por tê-la ordenado e é muito bondoso por tê-la tirado do nada sem ganhar nada em troca. Sim. Então, essa analogia é bastante útil para entendermos esse aspecto. Vários aspectos, né? Quando, por exemplo, eu já vi comparações de artes de pintores específicos que eles acabaram ficando muito doentes, tipo, com doenças mentais no final da vida, daí tem uma progressão das artes dele, né? Como elas começaram e como elas terminaram, sabe? A gente pode... Mas só você olhando um histórico de arte de algum artista, você começa a compreender parte da personalidade dele, né? Mas você só conhece ele de fato tendo uma relação pessoal com ele. Então essa analogia que eu pensei realmente é bem útil para separar a teologia natural e... Opa. A gente pode falar um pouquinho agora, antes de finalizar, a respeito das escrituras sagradas, né? O princípio primeiro para um teólogo sagrado dentro do cristianismo, aquilo que ele toma como verdade e analisa. E se a teologia sagrada nesse aspecto e o que é revelado pelas escrituras são concordantes ou não com uma teologia natural. E para isso eu queria trazer a citação que o Alan trouxe no início, né? Em que Paulo fala que aquilo que não poderia ser visto era, no entanto, manifestado pelas coisas visíveis. Então, eu diria que se não há uma teologia natural, se a teologia natural é inútil, então Paulo estaria errado. Porque Paulo estaria equivocado ao dizer que aquilo que é invisível seria de maneira plena, ou melhor, de maneira certeira, manifestável por aquilo que é visível a nós, pela criação. Seria um erro de Paulo. Então, um teólogo cristão tem que, em algum sentido, admitir uma teologia natural, porque o próprio Paulo faz. Inclusive, tem um salmista, né, no Salmo 19, que vai afirmar uma coisa similar, né, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e delas não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E aí pôs uma tenda para o sol, enfim. Então percebe-se que a própria voz de Deus ela é manifestada através dos atributos visíveis que ele fez mesmo. Então ela tem uma utilidade, sim, para se conhecer o caráter da pessoa de Deus. Sim, tanto é que São Tomás de Aquino, quando ele vai argumentar que é possível conhecer de algum modo a Deus pela criação, ele pega justamente essa passagem de Paulo. Porque se o próprio Paulo está falando que é possível, quem que falará contra, né? Uhum. Eu só vou fazer um complemento que eu acho que seria interessante colocar na descrição do vídeo. Tem um artigo muito bom que fala sobre a teoria da participação que Tomás de Aquino desenvolveu, que é do Eru, e seria interessante acoplar no link da descrição ali, que vai abordar principalmente essa questão da participação no âmbito racional, também que todos os seres participam do ser de Deus de forma menor ou de forma maior, dependendo do grau de proximidade que se tem com Deus. Então, eu acharia importante vincular esse artigo no final. Depois eu mando. Tudo bem. É isso então? É isso. Então, pessoal, finalizando mais um episódio, nosso segundo episódio aqui do Logocast. Nós esperamos que vocês tenham gostado, que tenham gostado do tema que foi aqui abordado, que nós tenhamos sido claros, né, em todas as nossas exposições. E a gente pede, né, o de sempre, que vocês apoiem o nosso projeto, né, para que a gente consiga trazer mais conteúdo para vocês. Deem like, se inscrevam, deixem os seus comentários aqui embaixo, né, dando sugestões de temas para a gente. E dizendo, né, também o que a gente pode melhorar, o que ainda está faltando aqui e o que vocês gostariam de ver aqui no canal, né? Então, como sempre, a gente agradece vocês por ter nos ouvido até aqui. E é isso. Até a próxima.